Abramos a palavra no livro de Josué, capítulo 5. Livro de Josué, capítulo 5. Nós leremos os versículos 1 ao 9. Josué, capítulo 5, versículos 1 ao 9. Leiamos de forma responsiva. Eu lerei os ímpares, a igreja os pares. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, do ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Bom, esse texto bíblico é o texto objeto da pregação nessa noite, dentro de uma sequência que nós estamos expondo. Mas é importante nós retornarmos lá na instituição da circuncisão, que vai nos permitir compreender melhor o assunto. Portanto, vamos ler também livro de Gênesis, capítulo 17, versos 9 a 14. Gênesis 17, 9 a 14. Também de forma responsiva. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. Meus queridos, um sinal tem em vista
o seu cumprimento, ele anuncia um cumprimento, ele anuncia uma realidade maior que ele. Quando nós vemos as nuvens no céu, os relâmpagos, são sinais de que a chuva está chegando. A palavra de Deus nos mostra o Senhor estabelecendo uma aliança com Noé, a aliança de que não enviaria novo dilúvio sobre a terra. E o Senhor deu o sinal do arco da aliança, ou arco-íris. Então hoje, quando aparece no céu o arco-íris, é o sinal que Deus deu para Noé de que não enviaria mais o dilúvio. Este último texto que nós lemos nos fala de uma aliança que o Senhor Deus estabeleceu com Abraão. Uma aliança onde o Senhor se apresenta como o Deus salvador, abençoador e Senhor do seu povo. Uma aliança bilateral, porque envolve Deus e envolve o homem. Mas Deus é o Senhor e o cabeça desta aliança. Ele promete abençoar e salvar ao seu povo. Em contrapartida, o seu povo se apresenta em fé e obediência diante do Senhor. E nesta aliança celebrada entre Deus, Abraão e a descendência de Abraão, o Senhor estabeleceu um sinal. O sinal estabelecido pelo Senhor foi a circuncisão, a moderna cirurgia de fimose, sinal da bênção de Deus sobre o seu povo, da aliança de Deus com o seu povo. Nós já vimos em momentos anteriores que o povo de Deus, depois daquela longa peregrinação pelo deserto, durante 40 anos, eles pararam diante do Jordão. O Senhor ordenou que eles caminhassem e o Senhor abriu de maneira maravilhosa o Jordão. Eles atravessaram em terra seca e entraram em Canaã. O Senhor ordenou que eles levantassem memoriais, para que eles olhassem aqueles memoriais e se lembrassem da obra de Deus abrindo o Jordão. E logo depois que eles atravessaram o Jordão, que eles levantaram os memoriais conforme a ordem do Senhor, o Senhor deu uma outra ordem para Josué, que Josué providenciasse a circuncisão de todos os homens. Porque acontece o seguinte: depois que eles saíram do Egito, durante os 40 anos que eles caminharam pelo deserto, eles não praticaram a circuncisão. Isso significa que todos os homens de 40 anos para baixo estavam ainda incircuncisos. Não traziam o sinal da aliança com Deus. O Senhor ordenou que se praticasse a circuncisão. Nada de uma sala especial, devidamente preparada. Não, o Senhor disse: olha, faça facas de pedra e pratique a circuncisão. Dentro, é claro, das possibilidades e das realidades que eles estavam vivendo. Meus irmãos, nessa noite, pensando no valor da aliança com Deus e de Deus com seu povo, e pensando no sinal desta aliança, o sinal visível dessa aliança, nós queremos chamar os irmãos para vermos na palavra de Deus as implicações deste sinal visível da aliança do Senhor. E eu quero considerar com os irmãos inicialmente que trata-se do sinal de uma aliança que é perpétua. É perpétua. O Senhor Deus ordenou que todos fossem circuncidados, e lá
quando ele instituiu a circuncisão em Abraão, ele disse que a aliança estabelecida com Abraão e com o seu povo era uma aliança perpétua. Nós estamos acostumados com alianças que não são perpétuas. Ainda ontem nós tivemos a celebração de um casamento aqui na igreja, do estabelecimento de uma aliança entre um rapaz e uma moça. Nós não podemos dizer que aquela aliança é perpétua, mesmo porque os compromissos que eles fazem é até que a morte os separe. Então já não é uma aliança perpétua. As alianças celebradas entre nações também não são alianças perpétuas. Mas a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo é uma aliança perpétua. É uma aliança válida no tempo do Velho Testamento. É uma aliança válida no tempo do Novo Testamento. É uma aliança válida para os tempos de hoje. E é uma aliança que refletirá na glória, porque o povo desta aliança estará com o Senhor no reino eterno. A aliança é perpétua. O sinal da aliança mudou do Velho para o Novo Testamento. Mas a aliança permanece a mesma. A aliança de Deus com o seu povo. A criança, lá no tempo do Velho Testamento, deveria ser apresentada para ser circuncidada ao 8º dia de nascimento. Os adultos que não tinham sido circuncidados deveriam ser circuncidados desde que manifestassem a devida fé no Senhor, a disposição e a prontidão em fazer parte do povo de Deus. Abraão foi circuncidado com quase 100 anos. Ismael foi circuncidado também na adolescência, melhor dizendo. E aqui na ordem do Senhor a Josué, muitos foram circuncidados lá com seus 20, 30, 40 anos. No Novo Testamento, não há a prática da circuncisão como sinal da aliança diante de Deus. Na igreja cristã não há a circuncisão como sinal da aliança com o Senhor, mas a aliança permanece. No Novo Testamento há um outro sinal da aliança para com Deus, e é o batismo. A ordem do Senhor Jesus é para que todo aquele que crê, que faz parte desta aliança, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, conforme nos registra Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro pregou, houve arrependimento, conversões, quase 3.000 pessoas foram batizadas naquela ocasião. E a pregação apostólica dizia: a promessa é para os pais, é para os filhos e para todos aqueles que forem chamados. Portanto, irmãos, no Novo Testamento, a exemplo do Velho Testamento, permanecendo a mesma aliança, o sinal agora é o batismo. E é por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte: mesmo quando apenas um do cônjuge é convertido ao Senhor, a criança é santa, separada e faz parte desta família da fé, faz parte desta aliança com o Senhor. Meus queridos, a aliança de Deus com o seu povo é perpétua. Nessa noite nós tivemos um batismo infantil e nós precisamos olhar para além do sacramento, para além dessa cerimônia,
os nossos olhos precisam alcançar a aliança eterna que Deus estabeleceu com o seu povo. Precisamos olhar para o Deus eterno que se compadeceu do seu povo. Precisamos olhar para uma aliança salvadora que Deus estabeleceu com o seu povo. Precisamos olhar para uma aliança que não será interrompida. Por isso, naquele momento de aflições, que talvez você esteja cansado e sobrecarregado, dizendo: a vida está difícil, tem sido sofrida, eu não estou conseguindo mais. Lembre-se, a aliança estabelecida pelo Senhor com o seu povo é aliança perpétua. E foi Deus quem estabeleceu esta aliança, em que Ele promete ser o Deus do seu povo, o Salvador do seu povo, o cuidador do seu povo. Isso significa refrigério, consolo, renovação das nossas forças. Devemos olhar para o batismo, olhando para além do sacramento, olhando para a aliança eterna e perpétua. Mas, irmãos, este sinal visível da aliança nos mostra também que Deus colocou este sinal como uma exigência ao seu povo. Veja, o Senhor exigiu de Moisés a circuncisão. O Senhor havia exigido de Abraão a circuncisão. O Senhor exigiu de Josué que ele circuncidasse todos os homens. Mas o Senhor não exigiu a circuncisão dos outros povos, dos filisteus, dos amorreus, dos diversos outros povos. Não. O Senhor exigiu do seu povo. Porque é um sinal de quem tem aliança com Deus. Portanto, é um sinal para o povo de Deus. Meus queridos, na verdade, o mundo se divide entre dois povos. Talvez você diga: não, existem muitos povos, podemos fazer muitas classificações. Biblicamente existem uma classificação, dois povos. Um povo que tem aliança com Deus mediante Jesus, e um povo que está separado desta aliança, que não tem aliança com o Senhor. Nestes termos, meus queridos, a circuncisão não era algo optativo, porque quem tinha aliança com Deus precisava ter o sinal desta aliança. O batismo não é um ato optativo, porque quem possui aliança com Deus precisa trazer o sinal desta aliança. E esta aliança publica quem possui aliança com o Senhor. Algumas pessoas dizem: importa a fé interna, importa apenas o que está no meu coração. Mas, meus queridos, é claro que precisamos ter a fé no coração, e se nós temos esta fé no coração, nós precisamos cumprir o sinal visível desta aliança com Deus. Mas talvez você pudesse dizer: basta ter este sinal? E se a pessoa não tem fé? E se a pessoa não está sendo verdadeira diante de Deus? É claro, se a pessoa não está sendo verdadeira diante de Deus, este sinal não tem nenhum valor na vida dela. Porque este é um sinal
daqueles que têm aliança com o Senhor. É um sinal exigido àqueles que fazem parte do povo de Deus. E eu quero trazer duas aplicações para a sua vida. A primeira aplicação: você tem este sinal da aliança com Deus? Você aplicou este sinal aos seus filhos? A segunda aplicação: se você traz este sinal da aliança com o Senhor, é tempo de pregar o Evangelho, de buscar tantas pessoas que não fazem parte do povo que tem aliança com o Senhor, buscá-los pregando o Evangelho para que eles possam também serem introduzidos nesta aliança com Deus, receberem o sinal. É por isso que o Senhor Jesus enviou os seus discípulos a pregarem o Evangelho, lhes ensinando e batizando aqueles que creem no Senhor Jesus. Sinal visível da aliança. É uma aliança perpétua. É um sinal exigido por Deus. Mas nós podemos seguir dizendo também o seguinte, que é este um sinal da graça de Deus, que anuncia a graça divina. Veja, irmãos, a circuncisão no Velho Testamento, ela foi ministrada em um ambiente de perfeita graça, da graça de Deus. O Senhor chamou Abraão para que ele saísse da sua terra, da sua parentela, e o Senhor prometeu abençoá-lo sobremaneira. Foi neste contexto do chamado de Deus e da bênção de Deus, é que o Senhor ordenou a Abraão a prática da circuncisão como sinal da aliança. Este texto de Josué nos mostra a maneira como Deus agiu com a sua graça na vida do seu povo, tirando aquele povo do poder de Faraó, tirando aquele povo da escravidão do Egito, guiando aquele povo pelo deserto, introduzindo aquele povo na terra de Canaã. E quando eles foram introduzidos na terra de Canaã, aquela terra que manava leite e mel, herança do Senhor para aquele povo, ali o Senhor ordena a Josué a aplicar a circuncisão em um contexto da graça de Deus sobre a vida daquele povo. Creio que todos já ouviram falar do apóstolo Paulo, o Saulo de Tarso, que era um homem perseguidor dos cristãos. Quando Estevão foi apedrejado, as roupas de Estevão foram guardadas por Saulo de Tarso. Aquele homem viajava para Damasco com o fim de prender cristãos, mas no caminho de Damasco, ele percebe uma luz forte que brilha, ele cai ao chão, ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele se levanta diante de Jesus, quebrantado, seu coração foi convertido ao Senhor. A partir daquele momento, Saulo passou a fazer parte deste povo que tem aliança com Deus. A palavra mostra que logo em seguida ele foi batizado. O batismo veio como sinal da graça de Deus que alcançou Saulo de Tarso. Portanto, meus queridos, este sinal da aliança é um sinal que anuncia a graça de Deus que está presente, nos salvando, nos perdoando, reconciliando com Deus o pecador. A confissão de fé de Westminster diz: os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para representar a Cristo e os seus benefícios e confirmar os nossos interesses nele, bem como fazer uma diferença visível entre
os que pertencem à igreja e o resto do mundo. Portanto, uma das funções dos sacramentos é representar Cristo e os benefícios de Jesus. Portanto, o sinal da aliança anuncia a graça de Deus presente entre nós, a bênção de podermos fazer parte do povo do Senhor. E eu quero finalizar esta palavra ainda dizendo o seguinte, que o sinal da aliança, no Velho Testamento a circuncisão, no Novo o batismo, é sinal que afirma compromisso. Compromisso. Vocês viram a mãe da Luísa fazendo compromissos com referência à filha. Abraão, quando entrou nesta aliança com Deus, assumiu o compromisso de servir a Deus com fé e com obediência. E não sei se vocês observaram aqui. Em Josué foram circuncidados os que nasceram depois da saída do Egito. Onde estavam os outros homens? Os outros homens estavam mortos. Mas eles não eram circuncidados? Eles eram circuncidados, sim. Mas a circuncisão, assim como o batismo, não é um ato que nos deixa livres para o pecado, para a incredulidade. Aquele povo, embora incircunciso, foi incrédulo, foi imoral, praticou a prostituição. Eles não honraram a aliança de Deus, quando eles deveriam ser povo de Deus, se levantando em fé, caminhando para Canaã em perseverança. Assim não procederam, e o sinal da aliança não lhes garantiu vida. Porque na aliança de Deus, embora o Senhor prometa ser o Deus do seu povo, embora Deus se revele como Deus perdoador por meio de Jesus, Ele nos chama a uma vida de compromisso com Ele, a uma vida de fé na presença dEle. Ora, quem tem aliança com Deus, precisa ter uma fé verdadeira. Quem possui aliança com Deus, tem uma ética no campo sexual diferente da ética daquele povo que não tem aliança com o Senhor. O namoro dos adolescentes e dos jovens que têm aliança com o Senhor precisa ser um namoro diferente daqueles que não têm aliança. O relacionamento conjugal daqueles que têm aliança com Deus precisa ser um relacionamento diferente daqueles que não têm aliança com o Senhor. Porque a aliança com Deus e o sinal da aliança, que é o batismo, anuncia que nós assumimos o compromisso de andar em fé e de guardar a palavra de Deus diante do Senhor. Meus queridos, é maravilhoso saber que o Deus eterno e todo-poderoso se compadeceu do seu povo, estabeleceu uma aliança eterna com o seu povo. Nesta aliança ele se apresenta como Salvador do seu povo. Nesta aliança Deus se manifesta como o Deus da graça. Mas nós não podemos esquecer que esta aliança envolve compromisso. Compromisso. Não repouse a sua vida sobre a ilusão de que
você foi eleito desde os tempos da eternidade, foi salvo pela graça de Deus, recebeu o sinal da aliança, o batismo, e que, portanto, pode viver na prostituição, na mentira, no pecado, que Deus te salva de qualquer jeito. Porque a evidência de que você foi eleito, a evidência de que Jesus realmente te perdoou, a evidência de que você faz parte da aliança com o Senhor e de que o sinal que você recebeu é verdadeiro, a evidência é o fruto que você produz. É a sua vida a serviço do Senhor, fugindo do pecado, amando a Deus, cultuando ao Senhor e clamando pela graça que o Senhor te perdoe nos momentos de deslizes, te segure pela mão, te livre do mal. E Deus sempre vem ao socorro do seu povo. Que Deus nos guarde e nos abençoe. Convidamos os irmãos a juntos entoarmos o hino de número 110. Hino de número 110. Puderem se colocar em pé ao som do piano, nós convidamos para se colocarem, vamos entoar este hino. Irmãos podem sentar. É muito bom ver a igreja cantando com fé, com entusiasmo, e às vezes a igreja parando e a Bia continuando, né? Pois bem, irmãos, nós vamos no encerramento do culto dessa noite
ainda orar ao Senhor. E nessa oração nós vamos colocar diante de Deus nossos irmãos que passam por momentos de provas, de enfermidades. Com alegria estamos vendo nossa irmã Ana, que acompanha o esposo que está hospitalizado já há vários dias, mas hoje pôde vir ao culto com a cunhada. Deus abençoe. Continuemos orando pelo Júlio. Temos aqui o pedido de oração pelo Pedrinho. Pedrinho é sobrinho da nossa irmã Cleuzinha, está hospitalizado lá em Belo Horizonte, com a criança de 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses. Vamos orar também pela saúde do Pedrinho. Mas não é só pedidos, nessa noite existe gratidão também. Nós temos um casal da igreja que passou aí nos últimos tempos por grandes provas, mas nesta noite está vivendo alegria. Como estão completando 29 anos de matrimônio, nos pediram que estivéssemos orando por eles. Eu estou me referindo aos nossos irmãos, presbítero João e Vera. Convido os nossos irmãos que venham à frente, que os filhos também venham. Os filhos não estão, estiveram de manhã. Meus irmãos, vamos então em pé orar ao Senhor. Ó bendito Deus, nosso Pai, que bênção, que privilégio fazermos parte deste povo que foi recebido em aliança diante do Senhor. Embora o Senhor, sendo sublime, glorioso, se comprometeu conosco por meio de Jesus. Isto é graça, é compaixão do Senhor. Ajuda-nos, Pai, como povo teu, a vivenciarmos os compromissos desta aliança, servindo ao Senhor em fé, em obediência todos os dias de nossas vidas, e na glória partilharmos das tuas perfeições. Abençoe, Senhor, os nossos irmãos que se acham enfermos. Oramos pelo Pedrinho. Abençoe, Senhor, esta criança, restaurando a sua saúde. Nosso irmão Júlio, abençoe, Senhor, a vida do nosso irmão Júlio, da sua família. Que o Senhor estenda os teus braços em torno deles, guardando, sustentando-os com tua preciosa graça. E nós te louvamos nesta noite pela vida dos nossos irmãos presbítero João e Vera, pelos 29 anos de matrimônio, abençoados pelo Senhor. Nós te damos graças, porque o Senhor tem manifestado os teus cuidados de forma especial para com os teus servos. Reconhecemos a tua bondade, Senhor, e te louvamos por isso. E que o Senhor continue a guardá-los, protegê-los, dirigi-los, para que a cada dia possam desfrutar mais da tua companhia. Pai, leva o teu povo na tua paz, firmado na aliança com o Senhor, dirigido pelo Espírito Santo do Senhor, consolado pelo Senhor, que nos dias maus de tribulações possam se lembrar que o Senhor é o Deus da aliança que guarda o teu povo. Que nos dias de tentações possam fugir do mal e buscar socorro no Senhor, que é o Deus da eterna aliança. Nós oramos agradecidos em nome de teu Filho Jesus. Amém. Agora, amados, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje, para todos sempre. Amém. Amém.